Bom dia, Shalom, um abraço a todos. Quero convidar você nesse dia de hoje para a gente adorar a Deus, para a gente glorificar e a gente dar glórias e muitas glórias e muitas glórias e muitas aleluia para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque quando você cansar de dar glória a Deus, você passa para aleluia, né? Aí então você vai glória, 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 glória e depois aleluia, 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 aleluia e assim você vai exaltando ao Criador. Nós somos as criaturas e o Criador é Ele quem comanda tudo nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz hoje no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu já falei dessa palavra aqui, mas eu vou falar de novo, porque quando a palavra é benção, você pode repetir quantas vezes for necessário. Quantas vezes você achar que deve falar. Por exemplo, o Salmo 23 é um salmo que todo mundo lê. É ou não é? Quantas vezes você repete o Salmo 23 por dia, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente nas águas tranquilas e refrigera minha alma por amor do seu nome. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansará. Quantas vezes você lê o Salmo 91 por dia? Muitas vezes a gente lê até mais de 7 vezes. Por quê? Porque a gente está buscando a proteção de Deus para as nossas vidas. Então é por isso que eu vou ler aqui. A palavra do Senhor diz no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Como precisamos conhecer o Senhor. Como precisamos realmente conhecer o Senhor. Que muitas vezes a gente ouve falar dele, mas na verdade a gente não conhece o Senhor, não é verdade? Como Jó disse, eu ouvia, eu conhecia, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, ó, face a face. Agora realmente eu sei quem tu és. Olha aí, tá vendo? Jó era um homem íntegro, um homem honesto, sincero, temente a Deus. O homem mais rico do Oriente. Diz que só conhecia a Deus de ouvir falar dele. E você conhece Deus de ouvir falar dele ou você conhece Deus que você já viu Deus face a face? Deus já apareceu para você? Deus já falou com você em sonho? Deus já falou com você através de profecia? Deus já falou com você através da palavra que é a Bíblia Sagrada? Então, Oséias disse, por que ele disse isso? Ele disse assim, ó, porque venha e voltemos-nos ao Senhor. Ele nos despedaçou, agora ele nos sara. Agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará. E logo viveremos em sua presença. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemo-lo e conhecê-lo. E ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Ou vem a chuva da primavera. Então, precisamos conhecer Deus. Vamos buscá-los em conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Então, se a gente procurar buscar Deus e conhecer Deus, ele se aparecerá para todos nós. Porque ele diz que ele disse aqui que eles foram despedaçados. Mas ele nos sara. Ele fez a ferida e ele fará o curativo. Então é isso que Oséias está falando, convidando o povo a conhecer. Precisamos conhecer o Senhor. Tá vendo, irmãos? E a gente não conhece o Senhor o suficiente. Nós não conhecemos. Nós falamos com Deus, nós pedimos as coisas para Deus, nós gritamos muitas vezes, nós choramos, nós descabelamos, nós arrancamos os cabelos, nós enfiamos a cara no pó e muitas vezes a gente não conhece Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor declarou de fato: eu, o Senhor, não mudo.
Malaquias 3, 6. Malaquias 3, 6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Tá vendo? Eu, o Senhor, não mudo. E é por isso, vós, descendentes de Jacó, que vocês não foram destruídos. Porque o Senhor não muda. Ok? O autor do livro de Hebreus afirmou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não é. Jesus não é. Jesus é. Ok? Então ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está escrito no livro de Hebreus. Então, que nós prosseguimos, meus queridos irmãos, a conhecer verdadeiramente quem é Deus e o que Deus é capaz de fazer por todos nós. Porque se os milagres cessaram porque instruiria a igreja a orar pelos enfermos, entre vocês, se há alguém que está doente, que ele mande chamar o presbítero da igreja para que este ore sobre ele e unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, viu? Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, chame o presbítero. Ele vai te ungir e você vai ser curado, seus pecados serão perdoados e o Senhor lhe levantará. Porque Jesus afirmou, digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai. Cristo disse: somente você, discípulo, que crer em mim. Jesus também declarou: eu lhe asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um caroço de mostarda, poderão dizer este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Existe montanha maior do que uma doença que não é curada? Tem alguma doença na sua vida? Então, Deus dá a cada um de nós uma porção de fé para começarmos a jornada. Mas a nossa fé é aumentada à medida que lemos a palavra e agimos de acordo com ela. A fé pode crescer tanto a ponto de mover montanha. Jesus disse: sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Não há data, limite, nem prazo de validade para essa passagem bíblica. Em nenhum lugar lemos após a morte dos apóstolos. Esqueça essa história de milagre. Eles não mais acontecerão. Sua fé em Deus convida a libertar. O poder divino pode operar na sua vida. Não tenha fé em sua capacidade de ter fé. Coloque sua fé na capacidade divina de curar. Então, coloque a sua fé na capacidade divina de curar o enfermo, do enfermo ser curado, do enfermo ser liberto. Então, se Jesus disse: se você crê, você vai fazer obra maior do que as que eu fiz. Vocês expulsarão demônio no meu nome. Você vai mandar esse monte que está te cercando, esse monte do desemprego, esse monte das enfermidades, esse monte que está te afligindo com angústia, depressão, opressão e possessão. Você pode dizer para ele agora: saia de mim e seja lançado nos mais profundo mar do esquecimento. Então vamos fazer como Oséias disse: precisamos conhecer o Senhor, busquemo-nos e conhecê-lo, e ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Se a gente buscar em conhecer a Deus, se a gente buscamos-nos, ele vai se revelar e ele vai aparecer tão certo como você deita e dorme e o dia amanhece para você. A palavra do Senhor, ela é fonte. A palavra do Senhor Deus, ela traz o que gera vida. Uma vez eu fui orar por uma menina. Essa menina já tá uma moça, eu não sei, acho que já até casou, já deve ter casado, tido filho.
né? Ela era pequena nessa época, ela tinha, não sei se ela tinha de 5 a 6 anos, mas essa menina foi diagnosticada com câncer no ouvido, né? Tava saindo aquele pus para fora, aquele líquido podre. E alguém me chamou para orar por essa menina e eu fui orar. E eu fui orar por ela e eu fiz uma oração tão simples a oração que eu fiz, que eu disse, meu Deus, que oração foi essa que eu fiz, meu Deus, será que teve efeito? Olha a minha incredulidade. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, é na simplicidade que Deus opera. É nas coisas mais simples que Deus chega e faz acontecer o milagre. E muitas vezes a gente duvida da oração, certo? E eu orei por aquela criança, ungi e coloquei minha mão e assoprei no ouvido dela. E a menina foi curada daquele câncer no ouvido. Hoje ela já tá eu creio que ela já tá casada, que ela, né, que já deve ter construído uma família. Isso faz muito tempo, né? Então tem milagres, né, que Deus já me usou para acontecer na vida das pessoas. Uma irmã, uma certa vez tinha um problema de gastrite, ou era úlcera. Eu só sei que acho que era uma úlcera, né? E ela veio pedir oração e eu orei por aquela mulher, ungi aquela mulher. E ela tinha que fazer uma cirurgia, mas antes dela fazer a cirurgia, ela veio pedir oração. E antes dela voltar ao médico, o médico pediu outro exame. Quando o médico fez aquele exame do estômago dela, constatou que havia uma cicatriz naquela ferida. Tava como se fosse um botão. Havia uma cicatriz que havia feito. E o médico perguntou, onde que a senhora fez essa cirurgia? Foi uma coisa assim. E aquela mulher falou, eu não fiz cirurgia. Jesus me curou. Então, Jesus curou ela naquele dia daquela gastrite, porque nós sabemos que gastrite e úlcera, para mim é uma coisa só. Devido à gravidade do problema, ela cria uma ferida no seu estômago, né? Muitas vezes até a água que você toma faz mal. Perdão. Faz mal ao seu estômago, começa a dar aquela dor, é uma dor que vai corroendo, e muitas vezes o médico faz cirurgia mesmo assim, não tem cura. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que a Bíblia diz lá em Tiago, se alguém está enfermo, chama os presbíteros, ele vai lhe ungir com o óleo e a oração da fé salvará o doente e os pecados serão perdoados e essa pessoa será posta em liberdade. Então, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. E prosseguimos em buscamos conhecê-lo. E ele responderá tão certo como chega o amanhecer. Se a gente prosseguir, ele diz, Israel e Judá, o que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Então, aqui está Oséias falando a respeito do povo de Deus, a respeito daquela época, né, que o povo transgredia, que o povo se afastava de Deus. Então vamos nos chegar para Deus, vamos prosseguir em conhecê-lo, vamos buscar e pedir a Ele, nos ajude, Pai, nos ajude, Espírito Santo, porque a partir do momento, meus queridos, que a gente aceita Jesus, Deus envia o Espírito Santo para que ele entre e viva no nosso ser. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós temos um amigo, nós temos um companheiro, nós temos uma pessoa bendita do Pai que habita em nós, que vive com nós, que deita e acorda e levanta com nós todos os dias. Você acha que você está sozinha? Nunca, jamais de lá vi. Você está sozinha. Jamais de lá vi, você está sozinha. Deus é o teu porto seguro, Deus é a tua cidadela, Deus é o teu rochedo, Deus é a tua casa fortíssima. Louvemos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. A palavra do Senhor diz que Ele diz, eu não mudo. Ele disse o quê? O Senhor não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Então, Pai, obrigado por essa rica oportunidade. O Senhor não muda, Tu és o mesmo do ontem, do hoje e eternamente. Nós estamos aqui te buscando para te conhecer melhor, para saber melhor as coisas a respeito de Ti e saber as coisas que o Senhor realizou no passado e que o Senhor possa realizar
no dia de hoje para com aqueles que confiam no Senhor. Porque o Senhor diz, sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Então, é por causa dessa misericórdia que a gente não foi destruído. Por isso, abençoa, papai, esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, essa jovem, esse jovem, essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente. Livra dos açoites, dos perigos, das ameaças, dos conflitos, das setas e dos danos que o adversário tem causado no meio das famílias. Senhor, que tu traga a cura, traga a libertação, traga a transformação na vida dessa pessoa. Essa pessoa que não consegue deixar o vício da bebida, essa pessoa que não consegue se libertar, mas eu profetizo hoje e agora que você está salvo, que você está liberto, que você está transformado, que o poder descerá sobre ti, o poder do Espírito Santo, porque quem convence o homem da justiça e do pecado é somente o Espírito Santo. Prosseguimos em conhecê-lo e ele aparecerá para todos nós como o amanhecer. Que Deus nos guarde e nos proteja e que enfrente em medo, enfrentando o medo, encontrando a liberdade. Se você enfrentar o medo, você vai encontrar a liberdade. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã, que as horas se passaram. Deus está conosco, nada temeremos, nada temeremos. Se Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo, conselheiro, príncipe da paz, Ele é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã e será eternamente, Ele não muda, então tome posse da sua vitória em nome de Jesus.